Seja bem-vindo a Salmos para uma Pandemia. Nossa leitura diária no livro de Salmos, pensando nele para esta época em que vivemos. Vamos ler hoje o Salmo número 109. O Salmo 109 é um salmo longo, é um salmo de Davi e faz parte daquela lista de salmos que não é talvez dos mais queridos porque são chamados salmos imprecatórios. Salmos em que há uma palavra de maldição, digamos, contra os inimigos do salmista. Não sabemos o contexto específico deste salmo, mas como muitos salmos de Davi, Davi está a ser acusado, está a ser atacado injustamente e ele então se defende diante do Senhor. Há quem atribua este salmo à época da perseguição por Saul, pode ser também por Absalão, eventualmente até Doeg, não é o edomita que caluniou Davi. Vamos ler então Salmo 109 e ele diz assim: Ó Deus do meu louvor, não te cales, pois contra mim se desatam lábios maldosos e fraudulentos, com mentirosa língua falam contra mim. Cercam-me com palavras odiosas e sem causa me fazem guerra. Em paga do meu amor me hostilizam, eu, porém, oro. Pagaram-me o bem com o mal, o amor com ódio. Suscita contra ele um ímpio, e à sua direita esteja um acusador. Quando o julgarem, seja condenado, e tida como pecado a sua oração. Os seus dias sejam poucos, e tome outro o seu encargo. Fiquem órfãos os seus filhos, e viúva a sua esposa. Andem errantes os seus filhos, e mendiguem, e sejam expulsos das ruínas de suas casas. De tudo o que tem, lance mão o usuário. Do fruto do seu trabalho, esbulhem-no os estranhos. Ninguém tenha misericórdia dele, nem haja quem se compadeça dos seus órfãos. Desapareça a sua posteridade, e na seguinte geração se extinga o seu nome. Na lembrança do Senhor viva a iniquidade de seus pais, e não se apague o pecado de sua mãe. Permaneçam ante os olhos do Senhor, para que faça desaparecer da terra a memória deles, porquanto não se lembrou de usar de misericórdia, mas perseguiu o aflito e o necessitado, como também o quebrantado de coração para os entregar à morte. Amou a maldição, ela o apanha. Não quis a bênção, aparte-se dele. Vestiu-se de maldição como de uma túnica, penetre como água no seu interior e nos seus ossos como azeite. Seja-lhe como a roupa que o cobre e como o cinto com que sempre se cinge. Tal seja da parte do Senhor o galardão dos meus contrários e dos que falam mal contra a minha alma. Mas tu, Senhor Deus, age por mim, por amor do teu nome. Livra-me, porque é grande a tua misericórdia. Porque estou aflito e necessitado e dentro de mim sinto ferido o coração. Vou passando como a sombra que declina, sou atirado para longe como um gafanhoto. De tanto jejuar, os joelhos me vacilam e de magreza vai mirrando a minha carne. Tornei-me como para eles objeto de opróbrio, quando me vêm, meneiam a cabeça. Socorre, Senhor Deus meu, salva-me segundo a tua misericórdia, para que saibam vir das tuas mãos que tu, Senhor, o fizeste. Amaldiçoem eles, mas tu abençoa. Sejam confundidos os que contra mim se levantam. Alegre-se, porém, o teu servo. Cubram-se de ignomínia os meus adversários e a sua própria confusão os envolva como uma túnica. Muitas graças darei ao Senhor com os meus lábios. Louvá-lo-ei no meio da multidão, porque ele se põe à direita do pobre para o livrar dos que lhe julgam a alma. Um salmo longo. Nós podemos dizer que o salmo ele começa com uma descrição breve daquilo que está a acontecer. Davi está a ser alvo de acusação. Nós percebemos na leitura do salmo que a pessoa parece haver uma especificação de alguém particular. Ele de vez em quando fala no plural, inimigos, mas também há claramente a noção de um inimigo em particular. Alguém que tinha uma posição importante, possivelmente uma autoridade, daí que se pensa por exemplo, em Saul ou em Absalão, e esta pessoa está a acusar, está a atacar Davi de uma forma cruel. Esta pessoa que ocupa uma posição importante. Dói mais no coração de Davi porque tinha sido uma pessoa próxima. Percebemos pelo texto que era uma pessoa que era amiga, uma pessoa que era chegada, e então a perseguição por parte de alguém que era tão próximo ainda dói mais no seu coração. Ele descreve um pouco mais à frente, não é? Nos versículos 22, 23, a situação da depressão. Nós percebemos que ele está deprimido, ele está a comer pouco, ele está a emagrecer, ele está com um ar de doente. Ele está excluído socialmente, não é? Ele foi afastado, ele usa a ideia de que é como dar uma pancada num gafanhoto, afasta-o para longe, ninguém quer saber dele, ninguém quer se aproximar.
as pessoas balançam a cabeça quando passam por ele. Aquelas noções características do deprimido, de que Deus não lhe ouve, de que ninguém lhe liga, e de que as pessoas não querem saber dele e fazem troça. Então estes são, digamos, o contexto principal a partir do qual surge então, do versículo 6 até ao versículo 20, a imprecação propriamente dita, digamos, a palavra de maldição. Ela é pesada, é a imprecação mais longa que nós encontramos no livro de Salmos. Há outros salmos imprecatórios, mas esta é a mais longa de todos. Ele envolve todos os aspectos da vida do adversário, não é? O salmista pede que, fala contra a saúde dele, mesmo que a vida seja curta, que ele morra logo, que a sua esposa fique viúva, os seus filhos órfãos, que ninguém tenha misericórdia. Um aspecto muito importante para a cultura deste tempo, não é? Que não haja memória dele, ou seja, que se extinga o nome, a ideia de que não há continuidade da família e não se sabe mais quem são estas pessoas. É um peso muito significativo que é transmitido aqui pelo salmista, ao dizer então que assim aconteça para com este inimigo dele. Nós devemos entender que a imprecação não é só uma palavra de maldição. Há um senso de justiça aqui, há um reconhecimento. Por exemplo, o versículo 8 vai ser usado pelo apóstolo Pedro, referido especificamente a Judas, não é? Para a substituição de Judas entre os apóstolos. A ideia do salmista é um pouco a lei do talião, olho por olho, dente por dente. Ele foi mau, ele foi cruel, ele amaldiçoou, então que também a maldição caia sobre ele, não é? Ele portou-se mal, ele foi cruel com as pessoas, ele não teve misericórdia, então que também não haja misericórdia para ele. Ele condenou pessoas à morte, ele levou pessoas à morte usando mal a sua posição de autoridade, então que aconteça o mesmo com ele. Portanto, há algum senso de justiça e sempre que pensamos em salmos imprecatórios devemos recordar que nós não estamos no Novo Testamento, não é? Ainda falta 1000 anos para chegar à mensagem do Messias que diz para amar o inimigo, para bendizer os que nos amaldiçoam e para orar por aqueles que nos perseguem. Então não devemos nos agarrar a estes textos e usá-los sem colocar aqui a noção da graça do Senhor, que é própria da revelação, entendendo nós que a revelação de Deus é progressiva. Evidentemente que ela está dentro de um contexto cultural, mas ela vai crescendo ao longo da palavra do Senhor de uma forma extraordinária. E nós devemos usar a graça que nós encontramos no Novo Testamento sobre estes textos também para os entender, compreender melhor. O salmista então defende e depende do Senhor, ele roga a Deus pela sua graça. A certa altura parece dar a ideia de que o nome de Deus está em causa, o bom nome de Deus como juiz, como alguém justo está em causa, porque o salmista é alguém que não tem culpa, então se ele continuar a sofrer é como se a justiça não fosse estabelecida na terra. Mas ele confia no Senhor. A ideia final é muito bonita, porque ele fala como de Deus estando à direita do pobre. A direita é o local do advogado, não é? Então Deus é aquele que se levanta como advogado para defender aquele que está em situação difícil. Apesar de ser um salmo com algum peso, alguma tristeza, num momento de muita dificuldade, não temos que este salmo começa e termina com palavras de adoração. O salmista nunca deixava de louvar a Deus, porque ele também tinha o contexto de todas as outras bênçãos recebidas pelo Senhor. E o conceito de que Deus é um Deus de misericórdia constante, mesmo quando eu ainda não estou a percebê-la de forma concreta e clara na minha vida, Deus não deixou de ser um Deus de graça e de misericórdia. E por isso Ele merece a minha adoração e eu vou adorá-lo, mesmo enquanto ainda eu não recebi a minha parte da bênção no que diz respeito a esta situação específica. É um bom salmo para nós nos lembrarmos de clamar ao Senhor, rogando a Ele justiça para com os nossos adversários. Utilizando este conceito de imprecação num contexto do Novo Testamento, não buscarmos nós a vingança, mas entregarmos nas mãos do Senhor. Senhor, Tu vês, na Tua justiça ages da maneira mais correta. Pode ser que esta pessoa precise realmente só de misericórdia, por vezes precisa de disciplina, mas é o Senhor que deve tomar esta decisão e não nós. E que nós possamos confiar na justiça plena de um Deus que é sempre gracioso e misericordioso.